E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Beleza? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Queria falar rapidamente aqui com vocês sobre. Dar um resumo para vocês da nossa campanha lá jogando The Last of Us, tá? Uma análise rápida do game de maneira filosófica. Esse game ele se inicia por uma cena em que o Joel e a Sarah, filha dele, viviam numa situação normal, né? Não tinha pandemia nenhuma. Logo no início do jogo estoura uma pandemia, a Sarah morre baleada por um militar e o Joel vive esse tempo todo aí. A gente vai ter um salto de 20 anos em que a gente não sabe o que de fato aconteceu. Mas o Tommy, o irmão dele, já está vivendo em outro lugar, né? E ele está morando numa cidade lá, sobrevivendo da maneira que dá. Então, o primeiro ponto que esse jogo traz é uma visão filosófica estudada em teorias de Estado, como a gente chama na filosofia, chamada de contratualismo. Só que, obviamente, não tem contrato nenhum ali. Por que não tem contrato nenhum claro e explícito? Porque o jogo literalmente se tornou uma luta pela sobrevivência. Nós temos um pensador famoso que é o Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes falou que ele defendeu um Estado absolutista, né? Porque, na visão dele, se nós não tivéssemos um Estado todo-poderoso para cuidar dos cidadãos, nós viraríamos numa sociedade Deus nos acuda, ou seja, a gente viveria pela lei do mais forte. E viver pela lei do mais forte é viver com medo constante de morte violenta, como o próprio Hobbes fala. Então, nessa situação aí em que vigora a lei do mais forte, ele chamou de guerra de todos contra todos, não havendo paz social, harmonia social, nós estaríamos o tempo todo com medo de que de qualquer lado poderia vir uma ameaça e ceifar a nossa vida. Então vejam, o jogo trabalha bastante com essa ideia de que a natureza humana é má, o homem é o lobo do próprio homem, e então a gente precisaria se juntar em grupos para poder garantir a sobrevivência do grupo e a nossa própria nesse grupo, né? Então os grupos eles se formam por algumas afinidades, né? Por aqueles que vão de fato nos proteger mais e nós vamos contribuir para a proteção do grupo como um todo. Então no decorrer do jogo desse salto de 20 anos, a gente tem essa cena inicial, né, em que a lei do mais forte é o que está vigorando, e o Joel recebe logo em seguida uma missão para poder recuperar as armas que eles perderam lá, de transportar uma menininha de um lado do país para o outro, como se ela fosse uma carga, né, que é a Ellie. E no início da missão recebida, o Joel não tem qualquer simpatia pela Ellie, até por uma questão meio emocional ali dele, tem uma certa identificação. A Ellie tem 14 anos, mais ou menos a idade que a Sarah morreu, então ele acaba evitando de ter qualquer tipo de empatia com ela, justamente para não ativar sentimentos de dor e sofrimento que ele teve anos atrás na história. Só que no decorrer do game, essas emoções elas começam a brotar, porque a gente nota claramente uma evolução dos personagens, né? Uma evolução das personagens, tanto o Joel quanto a Ellie, porque ambos se afeiçoam um ao outro. Logo em seguida, a Tess, que é a companheira do Joel, morre e fica só o Joel para cumprir a missão de levar a Ellie de um lado ao outro do país, né? E a gente vai notando uma evolução na questão emocional das personagens, porque a Ellie é extremamente arredia no início, e ela vai vendo no Joel uma figura paterna. O Joel demora um pouco mais para ter essa atitude, mas ele a tem. Ele começa a desenvolver esse olhar e cuidado paternal pela Ellie, tanto que tem uma cena do jogo em que eles se reencontram lá e ele abraça a Ellie, e lembra muito a cena inicial onde ele está abraçando a Sarah quando ela leva o tiro e morre, né? Então vejam, bem importante, interessante a gente notar que esse game, além de trabalhar muito com a ideia do Thomas Hobbes de que a natureza humana é má, de que o homem é o lobo do homem, e se nós não tivermos regras claras e uma instituição acima de nós, em tese a gente chama geralmente de Estado, a gente vai viver pela lei do mais forte. A lei do mais forte é terrível, né? Porque aquele que não tiver ou inteligência para sobreviver ou força
para se defender, vai perecer no meio do caminho. Então o jogo trabalha muito com essa ideia. Concordemos com essa ideia de natureza humana má ou não, mas o jogo trabalha com essa ideia. E como muitas outras séries televisivas e jogos também, né? Como The Walking Dead trabalha com essa ideia e tal. E aí, no final do game, o Joel leva ela, enfim, até o destino final, né? E ele descobre que para que possa se criar, aliás, o motivo pelo qual o Joel está transportando ela e ela é importante para esse grupo aí chamado Vagalumes, que é um grupo de rebeldes, é que ela foi mordida e não se transformou, né? Não se infectou. Então ela desenvolveu a imunidade necessária para possivelmente criar uma vacina. E então, quando chega no fim do game, Joel chega ao destino com ela, ele descobre que para que eles extraiam o material genético dela para produzir a vacina, eles teriam que matar ela, porque estava no cérebro dela essa imunidade. E aí o Joey percebe que tudo aquilo pelo qual ele lutou para levar ela, para salvarem a humanidade, e ela totalmente disposta a salvar a humanidade, ela teria que morrer para isso, e não haveria nenhuma garantia assim 100% de que a vacina criada com a imunidade dela daria certo. Então o Joel decide tomar uma decisão extremamente difícil. Muita gente tomaria ou não tomaria, né? Ele, ao contrário dos utilitaristas que defendem a ideia de que uma ação boa é uma ação que vai produzir felicidade para o maior número de pessoas, o Joel vai na contramão dessa opção, porque ele percebe que esse mundo sem a Ellie, que conteria, em tese, a potencial cura para a infecção lá, seria um mundo ruim sem ela. Então ele prefere eliminar as ameaças iminentes ali e levar ela embora, né? Então no final ele inclusive promete para ela e jura para ela que ela não tinha como curar a humanidade, que tinham outras pessoas como ela que tinham imunidade e não tinha dado em nada nenhuma vacina, né? Ele mentiu para ela. E o jogo termina aí. Então, assim, o que a gente nota? A gente nota a construção, a evolução das personagens e um laço que se criou entre pai e filha, né? Em momento nenhum a Ellie comenta sobre o pai, né? E o Joel sempre evita falar da Sarah. E no final do game a gente nota que ele se abre para falar da Sarah quando a Ellie leva a foto, né? Dele e da Sarah lá, que ela pegou lá no acampamento com o Tommy. Então a gente sempre tem que perceber, né? Que alguns games, apesar de a gente não ter tanta clareza assim, eles trazem uma ideia filosófica muito forte. E esse é um game que traz uma ideia filosófica bastante profunda, né? Que dentro de uma situação de guerra de todos contra todos, de luta pela sobrevivência, né? De sobrevivência do mais forte, as pessoas ainda utilizam alguns princípios, né? E lutam até os dentes para salvar aquelas pessoas que elas amam, né? Então fica aí a reflexão, comentem se vocês acham que faltou alguma coisa, perguntem também e eu posso fazer um outro vídeo para falar sobre isso aí. Era isso aí por enquanto, galera. Valeu, fui, tchau.